Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa quarta teleaula da disciplina de Cálculo Avançado, Números Complexos e Equações Diferenciais. Eu sou a professora Mariana Ribeiro, venho trabalhando aí com você no decorrer dessa teleaula. Relembrando que nas aulas anteriores a gente veio fazendo aí, traçando um caminho, onde nós vimos os números complexos, passamos pelas séries. Na aula anterior vimos aí a questão do modelo de uma EDP, de uma equação diferencial parcial, entendemos a diferença de uma EDP para uma EDO e também como formar, fazer com que uma EDP torne-se uma EDO para que possa então formar um sistema de EDOs e encontrar a solução de uma equação diferencial parcial. Em específico, que nós vimos na aula anterior, a equação do calor. Hoje, na nossa aula de número 4, nós vamos falar de equação da onda e equação de Laplace. Então, que é o tema da nossa aula de número 4. Quando eu falo de equação da onda e equação de Laplace, também são outras equações, são outros modelos matemáticos que também têm a forma de equações diferenciais parciais. Então, da mesma forma que nós entendemos, fomos passando todo aquele processo de como reconhecer e definir uma equação do calor, que a gente viu na aula passada, como identificar as condições de contorno, as condições iniciais, depois também entendemos qual é o método para resolver uma equação do calor. E a partir daquele método de separação de variáveis, nós chegamos aí num sistema de equações diferenciais ordinárias, quais nós temos já vimos em disciplinas anteriores, as suas soluções. Hoje, em específico, nós vamos utilizar novamente esse método de separação de variáveis. Também vamos trabalhar com a série de Fourier, que é algo que nós já vimos também anteriormente. Para o quê? Para identificar, definir essa equação da onda, assim como também a equação do Laplace. E ver aí algumas situações onde nós podemos utilizar e aplicar essas duas equações. Então, eu trouxe um resumo da nossa aula para que você possa se localizar. Vamos ao quadro. Neste resumo, que eu chamo no quadro agora, o que nós temos? Nós temos o seguinte, só voltando um pouquinho aqui, a orientação para quem está no canal de comunicação, nós temos aí alberto1.tutel@croton.com.br, então para quem aí tem uma forma de se comunicar por nós, esse é o canal de comunicação. E agora indo ao quadro com o nosso resumo da aula de hoje, para que você possa aí se achar no seu material didático. Hoje a nossa aula de número 4, ela é referente à nossa unidade de ensino 4, onde nós vamos ver aí, conhecer os conceitos relacionados tanto às propriedades da equação de Laplace, como a equação da onda, assim como seus instrumentos matemáticos, e pensar em como eles podem ser aplicados em diversos problemas. Então, esse vai ser o foco da nossa aula, onde a gente vai ouvir falar bastante da equação da onda. Será feito bastante comparação com o que nós vimos na aula anterior, quando nós trabalhamos com a equação do calor, para que nós possamos trabalhar de forma comparativa, para que você consiga entender o que tem de diferente numa equação da onda de uma equação do calor. E também numa equação do Laplace, que esse é um dos objetivos da nossa disciplina. Uma vez que você olha essas equações, você saiba como elas são formadas, de como elas são compostas, qual é o objetivo delas, por que elas foram criadas, e onde elas podem ser utilizadas. E qual é o método de resolução para chegar na solução de cada uma dessas equações. Esse é o objetivo que nós temos aí no decorrer das nossas teleaulas. De início, eu trouxe duas imagens para que a gente possa discutir sobre e entender como que nós podemos utilizar a parte da onda, nessas situações e que elas são comuns, muitas vezes no nosso dia a dia. Algumas situações, algumas coisas que nós fazemos, estão envolvidas e trabalham com a questão da onda, coisas do nosso dia a dia, bem prático mesmo. Vamos ao quadro. Nessa primeira imagem que eu tenho aqui, nós temos o quê? Cordas de um violão. Então, quando eu olho o movimento das cordas de um violão, nós temos o quê? Que eles têm movimentos ondulatórios, ou seja, o movimento da corda do violão, ou seja, o som ele é produzido pela vibração dessas cordas. Então, conforme essas cordas vibram, ele forma um som.
tá? E aí a gente tem que pensar o seguinte, que dependendo da nota que ela é executada, né? Ou seja, a posição em que a corda está presa pelos dedos antes de ser colocada em movimento é que vai dar o som. Então vamos pensar o seguinte, quando eu estou trabalhando, pensa num violão, para os músicos da nossa aula de hoje, né? Então, toda vez que você puxa, nós temos uma corda, onde ela está esticada, ou não, né? Porque pode ser que com o tempo de uso ela começa a ter não fica tão esticada horizontalmente. Ela está presa nas suas extremidades, e quando você puxa, dependendo da variação, ou seja, da onde você pega naquela corda, ele vai dar o efeito do som, que são as notas musicais. Quando eu puxo, repare que ela estava em linha horizontal. Quando eu dou uma tensão aqui, né, eu puxo, ela faz um movimento, que é um movimento ondulatório. Então aqui nós temos uma situação que a gente pode ser utilizado no nosso dia a dia, onde nós encontramos esse efeito ondulatório. Um outro exemplo de situação que é muito comum, quem nunca esteve num lago, num rio, brincando de jogar uma pedrinha, por exemplo. Quando cai uma pedra, cai algum objeto, ele faz aquela onda, que é esse exemplo que nós temos no quadro agora. A segunda figura, ela representa, então, essa onda, né? E essas ondas são criadas pelo movimento da água após aí o contato da pedra com a água. Então aqui são só dois exemplos básicos. Claro que nós temos um outro exemplo que a gente vai ver na aula de hoje também, que é quando o exemplo que a gente vai ter na terceira situação, é como se nós tivéssemos um pula-pula, né, de forma circular, e quando eu pulo, no caso vai ser a simulação de um jogo, e quando ele faz aquele movimento de pulo, quando ele cai, ele também faz aquele movimento, e aí a gente vai estudar também como que se comporta esse movimento e tudo isso através desses modelos matemáticos. Tudo bem? Então só uma ilustração para que a gente possa se localizar e entender o que nós estamos trabalhando na nossa aula. Continuando, nós temos uma pergunta logo de início na nossa aula. O que é a equação da onda? Então, lembra que a gente viu na aula anterior a equação do calor? Então, retomando, fazendo revisão da aula anterior. O que dizia a equação do calor? Que se nós tivéssemos uma barra num comprimento L, nós poderíamos ter essa questão do comprimento com temperaturas, né? E a gente poderia, dependendo da variação do tempo, a gente conseguir identificar a temperatura naquele ponto, naquele tempo. Então, naquela barra. Então, por isso nós estávamos trabalhando com a equação do calor. Agora, hoje, nós vamos trabalhar com a equação da onda. E agora a gente vai entender a diferença da equação do calor, que foi o que nós vimos, com a equação da onda. Vamos ao quadro. Então, qual que é a diferença básica entre a equação da onda e a equação a equação do calor e a equação da onda? É que agora as equações diferenciais parciais envolvem uma derivada de segunda ordem e também com respeito ao t. O que quer dizer isso? Lembra como que era a nossa função da equação do calor, onde nós tínhamos alfa ao quadrado, a derivada segunda em relação a x, e isso era igual à derivada primeira em relação ao t. Então essa era a minha equação do calor. Já a equação da onda, ela vai ter esse formato agora, olha, a ao quadrado, onde esse A vai ser o material que é feito a corda e a sua tensão, a gente também vai ver no decorrer da aula. Aqui o meu alfa, só retomando, que é o material que é feito a barra e a difusão térmica, tá? Então, a equação da onda, ela vai ser formada da seguinte forma: esse A ao quadrado, que é o material da corda com a sua tensão, a derivada segunda em relação a x, e isso vai ser igual agora a uma derivada segunda em relação ao t. Então, repare que aqui nós tínhamos uma derivada primeira em relação ao t, e aqui vai aparecer essa derivada segunda relação em t. Tá? Então, a equação da onda vai ser essa equação que vai modelar fenômenos que têm características ondulatórias. Então, só para deixar claro, ilustrando aqui esses conhecimentos que são necessários logo no início da nossa aula, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro para você. A gente precisa ter em mente qual é a diferença da equação do calor, da equação da onda, e mais no fim da nossa aula, na última situação, a gente vai ver também a equação de Laplace. Lembra-se que nossa aula toda está pautada em cima de uma situação-problema? Pois bem, nós vamos conhecê-la agora, essa situação geradora de aprendizagem.
Então, a empresa fabricante de games que contratou, então você foi contratado por uma empresa fabricante de games e você precisa auxiliar na modelagem de efeitos de ondas em 2 novos games. Então, para isso, olha o que nós vamos ter que fazer. Orientar a equipe de desenvolvimento na modelagem de movimentos ondulatórios. Quando a gente fala nessa questão da orientação, é onde nós vamos descrever o modelo, as condições iniciais, as condições de contorno daquela equação da onda. Vamos apresentar a solução para a modelagem de uma câmara elástica e também a questão do código-fonte de um jogo. Então, todas essas situações nós vamos resolver na nossa aula de hoje e utilizando aí os conceitos relacionados à equação da onda e equação de Laplace. Então, agora eu espero você para conhecer a nossa primeira situação-problema. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Nessa situação problema de número 1, nós vamos aí entender, né, a situação e nela nós vamos ter que deduzir, entender os intervalos, como são as condições iniciais, como são as iniciais de contorno e como que a gente pode modelar a equação da onda num determinado fenômeno. Então esse é o primeiro objetivo da nossa situação. Vamos conhecê-lo. Você deverá apresentar como é o processo físico da oscilação em termos de uma equação diferencial parcial. Explicar como poderia obter uma equação diferencial cuja solução U, em relação a x e t, né, forneça a posição de um ponto x da corda em um tempo t. Esse ponto x, quando a gente vai trabalhar esse U em relação a xt, na verdade vai ser a altura, né, que a corda ali vai atingir naquele determinado tempo. Então, como que a gente poderia chegar no modelo exato da equação que descreve esse movimento da corda? Primeiro, nós temos algumas condições, e essas condições vão ser revistas na nossa aula, mas eu quero retomar com você, para que a gente comece a entender aqui algumas questões. Como que eu posso explicar o seguinte? Eu posso dizer, que é o que nós temos lá no seu livro e é o que nós vamos ter que resolver, que a derivada segunda em relação a x, de x e t, é igual à derivada segunda em relação a t, em relação a x e t, tá? Então aqui nós temos uma equação da onda, que é um modelo, né? Um modelo matemático que vai definir, que vai modelar essa equação. Nós temos algumas condições iniciais e a gente vai discutir depois sobre essas condições iniciais, onde eu tenho o x e 0, tá? Só colocando. Isso vai ser igual a seno, no seno de π x, tá? Nós temos também que o u, com a derivada primeira em relação ao t, né? Quando o x for x e o tempo for 0, isso vai ser igual a 0. E nós temos uma outra condição também, que quando no meu caso aqui, o meu x for 0, para um tempo qualquer aqui, considerando esse tempo, e isso vai ser igual a u, aqui o meu x agora vai ser igual a 10,
num tempo t, e tudo isso vai ser igual a zero. Então, essas são as condições que nós temos iniciais. Então, nós temos aí a nossa equação da onda. Depois, em slides que nós vamos ter posteriormente, vai trazer aí digitado a nossa equação, mas é que eu quero que você pense nisso antes de eu iniciar e mostrar como que se compõe a equação da onda e qual é o fenômeno, né, que comporta ela. Por que eu quis trazer isso? Porque ali a gente tem uma equação que modela e nós temos algumas condições iniciais e de contorno, igual nós tínhamos na equação do calor. E a gente precisa entender essas condições para que a gente possa explicar aí para a empresa de game. Eu só quis trazer porque no decorrer, na hora da nossa resolução, vai aparecer essas condições, vai aparecer essa equação e eu quero que você já vá no decorrer agora que eu vou trabalhando e descrevendo o fenômeno, pensando em como que a gente pode trabalhar essas condições, tá bom? Continuando, quando a gente volta no quadro, olha o que nós temos aqui, como uma onda ela se comporta. Tá? Então, como que a gente pode representar as condições iniciais e as condições de retorno, as condições iniciais e de contorno? Então, aqui nós temos duas representações. Primeira, aqui nós temos um comprimento L, que é o comprimento da minha corda, tá? Pensando numa corda, onde ela tem um x igual a zero, que vai ser uma extremidade, e o x igual a L, que vai ser outra extremidade, tá? Então, as primeiras condições que nós temos. Pense o seguinte, os extremos, eles estão presos, tá? Então, eles estão presos, ou seja, eles estão em repouso, onde eles não receberam nenhum impulso. Então, quando essa corda, ela não recebe nenhum impulso, ela fica como? Ela fica parada, como se ela fosse uma reta ou um segmento de reta horizontal. Tá? Então, a primeira informação que nós temos, considerando um x igual a zero uma extremidade e o x igual a L outra extremidade, e esse L pode variar, claro. Quando existe ação de alguma força externa, essa corda vai se movimentar. E ela faz um movimento parecido com essa representação aqui. Ou seja, aqui nós podemos observar como que ela vai se movimentando com a passagem do tempo. Tá? Então, essa representação vai ilustrar isso. Esse movimento, ele pode ser, né, puxado em cima, em algum ponto, e quando ele puxa, ele faz, então, um movimento ondulatório, que é o que nós temos aqui. Então, a solução, neste caso, descreve o movimento de uma corda elástica agindo sob a ação de uma tensão e a sua massa. Ou seja, aqui também tem a questão de que vai depender do material que a corda é feita. Então, a gente também tem que levar em consideração isso. Só uma ilustração de como que se comporta essa questão da corda. Então, eu posso ter uma corda, considerando aí um violão, por exemplo, onde tem a corda, ela está esticada horizontalmente. Pensando aqui, nós temos os nossos extremos. A gente considerou o x igual a zero, um ponto, o x igual a L outro, onde esse L pode variar dependendo do comprimento da corda. E quando eu posso puxar para cima ou para baixo, ele vai fazer esse movimento ondulatório. Só uma ilustração aí para que você consiga ir compreendendo como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Continuando, nós temos o seguinte, quando a gente volta ao quadro. Encontrar uma função, né? O nosso objetivo é encontrar uma função U em relação a x e t, que descreva a posição, ou seja, a altura do ponto x pertencente. Então, vamos pensar o seguinte, esse x é pertencente a esse intervalo, que tem início em 0 e ele termina em L, lembrando que esse L pode variar, e ele passa aí por t unidades. Conforme o tempo vai passando, o x, nesse determinado ponto x, essa corda, então, vai atingir uma altura, que é essa função que nós temos que encontrar, tá? O que nós temos mais aqui, né? Aqui a gente tem a forma de uma equação da onda, que foi aquilo que nós já estávamos comentando lá no início da nossa aula, ou seja, A ao quadrado. Quem que é esse A ao quadrado, né? Então, a constante A, ela dependerá do material que é feita a corda, e também da sua tensão. Então, eu posso dizer que esse A ao quadrado, ele é igual a T dividido por essa constante. O que é o T? O T é minha tensão. Essa constante que está sendo dividida, ela vai ser a densidade da corda, tá? Então, esse A elevado ao quadrado, essa constante, vai multiplicar a derivada segunda em relação ao x,
dessa função xt igual, e isso vai ser igual à derivada segunda em relação a t, de segunda ordem em relação a t, de xt, variando esse x neste intervalo, que foi aquele intervalo que nós acabamos de determinar no slide anterior. Ele vai variar de 0 até L, lembrando que esse L pode ser variado, né? E considerar aqui um tempo que tem que ser maior ou igual a 0, tá? Então, essa é a solução da equação da onda e ela é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, porque nós temos aí, então, essas derivadas em relação a x e em relação a t. E isso, então, esse a ao quadrado também representa o quão rápido uma onda se propaga na corda, tá? Só ilustrando e entendendo aí essa questão do como que se comporta, como que se forma a equação da onda. Reparem que elas também têm características que são bem parecidas quando a gente estava trabalhando com a equação do calor. Então, se você já aprendeu a equação do calor, já conseguiu, né, compreender todo o conteúdo visto na aula anterior, vai ficar mais fácil compreender o conteúdo da aula de hoje. Da mesma forma que nós tínhamos lá na equação do calor as condições iniciais de contorno, agora nós também temos essas condições. Vamos ao quadro. Condições iniciais e de contorno. Então, nós já vimos o que são essas condições na aula anterior e agora a gente vai entender aqui. Como as extremidades estão fixadas, lembra que quando eu olhei as minhas extremidades, elas estavam em x igual a 0... E aí terminava num x igual a L, que era o comprimento da minha corda. Então, o que eu posso dizer? O x, ele é o meu comprimento. Lembra que a gente tem uma função, o x em relação a t. O x está relacionando ao meu comprimento e o tempo está relacionando ao tempo que a gente vai determinar naquele movimento ondulatório. E esse u de x e t vai ser igual a altura que aquela corda vai atingir naquele determinado instante, naquela determinada posição, tá? Então, isso que quer dizer esse U de xt. Então, se eu tenho que aqui no nosso primeiro elemento, né, é o x, então, se eu estou considerando as extremidades, quem são as minhas extremidades? 0 e L. É por isso que aparece aqui no lugar do meu x o 0, e aqui no outro lugar o L, porque são as minhas extremidades. Vamos pensar uma coisa, se eles estão fixados, a altura é igual a 0, para todo t maior que 0. Então, considerei a primeira condição que nós temos aqui, tá? Então, essa é a primeira condição, quando eu estou considerando as minhas extremidades da minha corda. Então, a altura é 0. A corda deve estar em uma posição inicial a partir da qual ela se movimentará. O que quer dizer isso? Então, nós vamos ter uma função f de x. Esse x estará pertencente ao comprimento, né, ali que nós temos da nossa corda. E quando eu tiver... Agora, olha o que vai acontecer. Quando o meu tempo for igual a 0, a minha altura vai ser igual a essa função. E é o que vai aparecer em algumas situações para nós resolvermos. Tá? Sempre vai estar trabalhando que a corda inicial, ela está pautada em cima de uma função seno de x, por exemplo. Então, no tempo igual a 0, ela vai ter o formato de uma função seno de x. Só um exemplo. E existem duas formas de começar este movimento. Então, vamos conhecer essas duas formas para que nós possamos conhecer este movimento. Aqui só corrigindo, tá? A corda pode ser solta do repouso, então imagine que ela está parada e a gente solta, dá um impulso, ou ela pode ser colocada em movimento por ação de alguma força. Então, nós podemos ter essas duas formas, tá? Além disso, assim como na equação do calor, as condições iniciais devem ser compatíveis com as condições de contorno. Portanto, nós devemos ter o seguinte: considerando essa minha primeira derivada aqui em relação ao tempo, como sendo o tempo igual a 0, considerando minha distância x, lembra que a gente já viu que quando nós temos que isso aqui é x, nós vamos ter uma função g de x, e este g está em reais, tá? Se eu coloco agora no lugar do meu x igual a 0, que são as minhas extremidades, lembra que meu x igual a 0 é uma extremidade da corda, e o meu x igual a L é outra extremidade da corda. Qual que é a altura? 0. Então, eu posso dizer que
O G, quando for 0, vai ser igual ao G quando for L, que vai ser igual à minha altura, tá? Só trabalhando algumas condições aqui que nós temos que considerar logo no início. Opa, voltando. Em muitas situações, a função g de x será nula, pois a corda será simplesmente solta livremente e seu movimento dependerá somente da posição inicial e da sua tensão. Aqui é uma particularidade que nós temos, tá? Agora, nós temos a questão. Então, a gente já identificou as questões, como que a gente pode identificar as condições iniciais de contorno da equação quando nós estamos trabalhando com uma onda, igual nós fizemos com a equação do calor. É importante que você entenda o fenômeno, como as extremidades se comportam, por que quando a gente considera o x igual a 0 e o x igual a L, que são as extremidades dessa corda, por que a altura é igual a 0? Porque elas estão em repouso, elas estão paradas, então aquela altura é 0. E a partir do momento que tem uma tensão, essa altura vai variar, dependendo da posição do x e dependendo do tempo também. Tá vendo que nós estamos variando duas variáveis, que é o tempo e a posição. Por isso que a gente está trabalhando com EDP, onde nós temos mais que uma variável, diferente das EDOs, tá? Agora que a gente já entendeu o contexto, nós vamos resolver a nossa situação. Vamos lá no quadro. Como você chegaria ao modelo exato da equação que descreve esse movimento da corda? Você poderia usar como modelo a seguinte equação, né? O seguinte modelo. Lembra que nós já vimos esse modelo, onde nós temos a derivada de segunda ordem de x, que é igual à derivada de segunda ordem de t. Por que nós vamos utilizar esse modelo? Porque nós vamos ter algumas considerações que nós vamos ter que aí aderir ao nosso problema. Primeiro, nós temos que considerar que essa corda tem 10 centímetros. Então, o comprimento dela é 10 centímetros, isso é algo que traz lá no nosso exercício. Ela está presa nos extremos, tá? E a constante elástica dela é igual a 1. Então, nós temos que considerar todas essas características para que a gente possa identificar todo esse intervalo. Além disso, nós temos que supor que a corda tem posição inicial a partir, sabe de qual função? F de x igual a seno de πx. No próximo slide também vai estar digitado todas essas condições. Eu só estou colocando elas aqui para que a gente consiga identificar toda a parte do intervalo. Então aqui nós temos o modelo, né, que vai representar essa equação da onda. Aqui nós temos, lembra que quando eu considero o meu x num tempo 0 vai ser igual à função? Então o comportamento nesse tempo igual a 0 vai ser igual ao comportamento dessa função. Tá? Lembrando aqui que quando eu considero, né, o meu tempo igual a 0, a gente também tem essa condição da derivada de primeira ordem em relação a t. E aqui nós temos as extremidades, que o x é igual a 0. E agora, lembra que a outra extremidade é L, mas quem que é o meu L? É 10, porque nós estamos considerando uma corda de 10 centímetros e essa altura vai ser igual a 0 para a nossa extremidade. Tá? E como a gente pode explicar em termos práticos, incluindo as condições iniciais e de contorno? Como que nós podemos explicar essas condições, né? Então, para que a gente possa explicar, considere uma corda, que foi o que eu acabei de falar, de 10 centímetros que está presa nos extremos e uma constante elástica igual a 1. Então, vamos supor ainda que a corda tem posição inicial dado por este gráfico da função. O que quer dizer isso? Quer dizer que de início, lembra que quando a gente trabalhava aquela condição, onde nós temos U, considerando a minha posição inicial como sendo x, em relação a um tempo igual a 0, isso é igual a quanto? Isso é igual ao meu f de x. Quem que é o meu f de x agora? Seno de πx. E esse x pertence a esse intervalo de 0 a 10, que é o comprimento da corda. Então, nessa posição inicial de x com tempo igual a 0, a corda vai ter essa forma aqui, que é quando a gente trabalha a condição inicial, em que a corda está esticada no formato da função. Então, essa é a condição inicial da nossa função desta corda. Então, ele segue de parâmetro essa função seno. Continuando, a corda está presa nos extremos, então nós temos as nossas condições de fronteira. Quem são as nossas condições de fronteira?
Considerando então, né, se eu estou falando dos extremos, eu estou falando das minhas condições de fronteira. Lá no início a gente tem x igual a 0, considerando o comprimento da minha corda 10, então a outra extremidade é 10, a minha altura é 0 nas extremidades, só explicando os nossos intervalos que a gente vem vendo na aula desde o início. A condição inicial, que a corda está esticada, até ficar no mesmo formato da função, é dada no gráfico, que nem a gente viu. Qual o gráfico? O gráfico dessa função, onde eu tenho que, se aqui eu estou considerando x num tempo igual a 0, a gente vai ter aí o modelo do seno, vai seguir o formato dessa função de seno π de x para todo x pertencente a este intervalo de 0 a 10, que é o comprimento da minha corda. E supomos que a corda é solta, sem aplicação de nenhuma força, ou seja, nós também temos a seguinte condição inicial. Então aqui, na verdade, não teve aplicação de nenhuma força e a gente tem que considerar também essa condição inicial. Se não teve força, vamos utilizar essa condição da derivada de primeira em relação a t, considerando o meu x no tempo igual a 0, isso vai ser igual a 0 para esse intervalo de x pertencente a 0 e 10. Então, a partir de todas essas informações que eu trouxe para você aqui no decorrer da nossa aula, a gente já consegue levar agora para a empresa de games o que representa a equação, o que representa a condição inicial, o que representa a condição de contorno. Tudo isso a partir do quê? A partir do que nós estamos vendo até o decorrer da nossa aula. E aí você pode sistematizar, organizar uma apresentação e fazer o seguinte, né? Deixando tudo sistematizado numa página só e explicando o que são condições iniciais e o que são condições de contorno com tudo que nós vimos até o momento da aula. Vamos ao quadro. Então, nós temos aqui o modelo, então você pode falar que este é o modelo, né, que representa as EDPs e que modela a equação da onda. Aqui é quando nós temos a condição inicial, em que a corda está esticada no mesmo formato da função, por isso que a gente vai considerar esse x, e essa é a nossa função, seno π de x. Aqui nós vamos considerar que como não teve aplicação de força nenhuma, então nós temos essa condição também, tá? Trabalhando como condição. Aqui são as condições da extremidade, onde eu tenho x igual a 0 e o x igual a 10, a minha altura igual a 0. E mostrar, né, que essa equação, que essas condições modela a oscilação de uma corda elástica de tamanho 10 centímetros que está presa nos extremos com uma constante elástica igual a 1. Então, a partir desses conhecimentos, a gente pode apresentar aí como é modelada a oscilação de uma corda elástica. Espero que tenha ficado claro para você esse início da nossa aula, onde a gente veio trabalhando aí as condições iniciais de contorno, e eu já venho com a próxima situação. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, então nós já identificamos como tirar as condições iniciais e as de contorno, igual nós fizemos com a equação do calor. E agora nós vamos retomar o conceito de separação de variáveis para encontrar a solução de uma equação do calor. Mas antes vamos conhecer a nossa segunda situação-problema. Então, você deverá explicar à equipe, né, de desenvolvimento do game como resolver, então, essa equação, né, que é formada por equações diferenciais parciais, sabendo que essa equação ela é a equação que modela a equação da onda, né? Nós temos algumas condições aqui em que diz o seguinte, considerando a minha equação,
onde nós estamos trabalhando aqui é a condição inicial, que a corda está aplicada até ficar neste formato da função, só que agora nós vamos trabalhar com a função cosseno, tá? Considerando que não teve nenhuma força, então a gente pode utilizar também essa condição. E aqui nós temos as outras condições, né? Que é a condição quando nós estamos trabalhando com os extremos, quando x é igual a 0 e quando x é igual a 10, né? Que a sua altura é igual a 0. Então, o que a gente tem que pensar, né? Agora, a diferença é que EDP será transformada, já que a gente vai resolver, num sistema de EDOs de segunda ordem. Então, agora a gente vai ter que pensar o seguinte. Na equação do calor, a gente utilizava o método de separação de variáveis para chegar num sistema de EDOs. Por quê? Porque as EDOs, nós já temos diversas soluções de EDOs definidas. Então, o objetivo da separação de variáveis é fazer com que aquela EDP se transforme num sistema de EDOs, onde nós já conhecemos diversas soluções e fazer essas substituições. Então, igual nós fizemos lá na equação do calor, nós vamos ter que fazer agora na equação da onda, tá bom? Continuando, nós temos aqui a equação da onda novamente, considerando aqui, né, algumas condições que nós temos que levar em consideração e pensar o seguinte. Aqui, nós lembra da questão do método de separação de variáveis, onde eu tinha que u em relação a xt pode ser escrito como x em relação a x vezes t em relação a t. Então, essa é a primeira condição. Assim como no caso da equação do calor, a gente vai utilizar e vai obter aquele sistema de EDOs. Para isso, nós vamos ter que fazer o seguinte, resolver as derivadas. Então, nós vamos resolver as derivadas parciais. Por que nós vamos resolver as derivadas parciais? Porque nós vamos ter que fazer a substituição aqui na nossa equação da onda, igual nós fizemos na aula anterior. Só que repare num detalhe agora. Nós vamos ter que, considerando essa separação de variáveis, onde eu posso escrever esse u de xt como sendo a multiplicação de x vezes t de t, como que eu faço? Quem é a derivada primeira em relação a x? x' de x vezes t de t. Quem é a derivada agora segunda? Então, eu vou pegar novamente o que nós temos aqui e vou derivar em relação a x. Então, eu vou encontrar x duas linhas de x vezes t de t. Então, aqui eu encontrei agora a derivada de segunda ordem, né? A segunda derivada em relação a x. Por quê? Porque aqui eu tenho uma derivada segunda em relação a x. E agora eu tenho que encontrar essa derivada segunda em relação a t. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou pegar essa função, essa equação que nós temos aqui, e vou derivar em relação a t. Vai ser x de x vezes t' de t. Mas eu preciso de duas vezes, então eu vou derivar novamente em função de t, onde eu vou ter x de x vezes t duas linhas de t. Então, essas vão ser as derivadas parciais, para que depois a gente possa fazer a substituição aqui na nossa equação da onda, tá? Continuando, o que nós temos que fazer agora? Nós vamos substituir na nossa equação. Quem que era a nossa equação? Só retomando, olha, era a ao quadrado vezes a derivada segunda em relação a x, derivar duas vezes em relação a x, igual a u, e derivar duas vezes em relação ao t, que é o que a gente substituiu, olha lá. Então, o a ao quadrado eu copiei. Quem é o meu u de x de x? x' de x vezes t, tá? E isso vai ser igual ao quê? Igual a isso que eu acabei de escrever aqui em cima, tá? E lembra que isso é igual a isso? Então, nós temos aqui. E quanto que é isso que nós acabamos de ver no slide anterior? Então, a derivada segunda em relação ao t é x de x vezes t duas linhas de t. Só fazendo substituição, tá? Então, como que nós podemos simplificar isso? A ao quadrado, x duas linhas de x vezes t de t. Isso aqui, então, vai ser igual a tudo isso aqui que nós temos aqui na frente, que é x de x vezes t duas linhas de t.
Tá? Feito isso, nós podemos agora isolar, né? Passar multiplicando, dividindo para um lado e para o outro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha lá. Esse meu x de x que está do lado direito veio dividindo aqui no meu denominador do lado esquerdo, embaixo do meu x, duas linhas de x. Este a ao quadrado que nós temos aqui com esse t de t veio dividindo o meu denominador do lado direito, ficando em cima no meu numerador t, duas linhas de t. Então, olha o que nós estamos fazendo, como que nós estamos manipulando, tá? Considerando isso, nós temos que pensar o seguinte. Se eu tenho uma igualdade e nós estamos trabalhando com divisão, nem o x de x e nem o t de t podem se anular. Então, o que nós temos que pensar aqui? Como o lado esquerdo da equação depende todo depende de x, e o lado direito todo depende de t, a única forma dessa igualdade ser verdadeira é se essas funções forem constantes. Então, eu posso chamar o quê? Então, eu posso chamar agora as funções de menos lambda. Eu vou considerar o menos, ele não quer dizer nada sobre a questão da positividade ou da negatividade. É só uma questão por ser mais conveniente mesmo, tá? Então, eu vou chamar esse x' de x dividido por x de x de menos lambda. E toda essa minha divisão aqui, olha, t, duas linhas de t, dividido por a ao quadrado de t, também de menos lambda, que são as constantes. Feito isso, o que nós podemos ter a partir disso agora? Nós podemos fazer algumas multiplicações. Por exemplo, eu posso escrever aqui que esse x, duas linhas de x, é igual a menos lambda vezes x de x. Assim como eu posso escrever aqui, olha, como é que pode ficar aqui? Esse t, duas linhas de t, vai ser igual, todo mundo aqui pode passar multiplicando esse menos lambda, só que daí eu posso passar esse menos para lá mais, ficando então da seguinte forma, né, que são as condições que nós temos no próximo slide. Então, como que vai ficar essa construção? Então, essa construção que transforma a equação diferencial parcial a ao quadrado, derivada segunda em relação a x, igual a duas vezes a derivada em relação a t, é composta por duas equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, que é a composição que nós acabamos de isolar no slide anterior, onde eu tenho x, duas linhas de x, mais lambda de x igual a zero. Então, essa é a nossa primeira EDO que nós temos. E a outra vai ser, que está em função de t, duas linhas, né, de t, mais lambda ao quadrado de t, igual a zero, que é a minha outra EDO. Então, só pensando aqui. Então, agora que nós já temos o sistema de EDO, nós temos que pensar nas condições de contorno, tá? E nas condições iniciais. E quais são essas condições? Essa primeira condição que nós temos aqui é a condição de extremidade, em que quando o meu x é igual a zero, considerando um tempo igual a t, então vai ser igual a zero, e quando o meu x é igual a L, lembrando do comprimento da minha corda, né, também vai ser igual a zero. Outra questão que nós temos aqui, que eu tenho que esse u de xt, considerando a minha separação de variáveis, pode ser escrito como x de x vezes o t de t. Então, eu posso pensar o seguinte: considerando as minhas condições de contorno, que são essas condições de extremidade, eu tenho aqui que o meu x é igual a zero e eu tenho que o meu x é igual a L. Então, quando o meu x é igual a zero, eu tenho x de zero e isso vai dar zero. E quando o meu x for igual a L, isso também vai dar zero, considerando a minha condição aqui da minha extremidade. Quer dizer que quando, né, o meu x é igual a zero e o meu x é igual a L, a altura, então, vai ser igual a zero. E aí nós temos que pensar o seguinte: nós já estudamos na aula anterior as soluções de segunda ordem. Então, qual que é a solução para esse tipo de equação? Qual que é a solução para esse tipo de equação, que nós estamos pensando nas EDOs, com essas condições, quando x é igual a zero e quando x é igual a L. E aí nós temos que lembra que a gente viu a questão dos altos valores,
quem são as autofunções, né? Pensando, utilizando o princípio da superposição, e a gente conclui, então, a questão da resposta da equação da onda é uma série de Fourier. Na aula anterior, eu trouxe na câmara de documentos toda a descrição desse processo. É um processo longo, é um cálculo longo. Então, na aula anterior que nós vimos, se você tiver alguma dúvida, você pode voltar na nossa aula, onde a gente viu essa questão dos altos valores, da questão da autofunções, como que a gente vai desenvolvendo. Ainda teve aluno que questionou, porque chega numa integral por partes, e utilizamos as séries de Fourier, para que a gente pudesse encontrar a solução daquela equação. Então, tudo isso já foi visto na aula anterior. Então, reparem o seguinte, a gente utilizou a separação de variáveis, a gente chegou num sistema de equações diferenciais ordinárias, que nós, no caso, a gente teve duas, só que essas equações diferenciais ordinárias, a gente já sabe a solução delas, como que se comporta aquela solução, então a gente já pode utilizar. O bacana de quando a gente está trabalhando com EDO é que bastante casos particulares já se tem a solução. Claro, é possível fazer o cálculo, encontrar a solução? Mas são cálculos extensos, são cálculos muito grandes. Até se você tiver alguma dúvida, você pode encaminhar no nosso fórum, que os nossos tutores, nós estamos à disposição para ajudar da melhor forma possível. Mas aqui o objetivo é que você entenda quais processos, quais passos nós estamos passando para chegar na solução da equação da onda. Tá bom? Então, utilizando esse método de separação, é que a gente consegue identificar, chegar em equações diferenciais ordinárias. Por que é uma EDO? Porque nós estamos trabalhando numa equação que depende de uma variável só. No caso, a gente tem uma equação que depende só de x e uma equação que vai depender só de t. Tá? Então, a partir de uma EDP, a gente chega em duas EDOs. Olha que bacana. Continuando, o que nós temos agora? A solução da equação da onda com condições iniciais, que é o que nós temos aqui, ou seja, lembra que quando o meu x é igual a zero é igual a função, ela é escrita em forma da função aqui de Fourier. Ou seja, né, vamos pensar o seguinte, como eu acabei de falar, né, como a gente já estudou anteriormente, nós temos esse formato aqui, que é a nossa função de Fourier. O que quer dizer isso? Retomando a questão que nós já vimos na aula anterior, né? Então, a gente vai utilizar todo o princípio da superposição e a gente vai chegar, então, nessa solução geral, considerando aqui o meu x, e essa vai ser a função que nós vamos ter que substituir. E pensar que os coeficientes, que são esses coeficientes aqui, eles têm que ser ajustados. Então, com as condições de contorno, considerando as extremidades, onde a altura é igual a zero, a gente vai fazer as substituições, nós vamos poder isolar aí. No seu livro também tem todo passo a passo o cálculo para chegar nesse resultado final, que é a minha constante Cn. Então, portanto, para encontrar a solução dessa equação, supondo que ela é solta, né, sem nenhuma aplicação de força, basta calcular este coeficiente. Então, para encontrar a solução, considerando que não teve nenhuma força, basta encontrar o valor desse Cn, e para encontrar esse Cn, a gente vai ter que utilizar aí o cálculo de integral por partes, que também já foi um outro questionamento que eu falei na aula anterior, que a gente precisa retomar a questão das derivadas, das integrais, se você tem alguma dificuldade, para que você não tenha dúvidas em relação à nossa disciplina. Quem tiver interesse, a gente pode solicitar lá no fórum, a gente pode colocar toda a resolução da integral por partes, porque ela é bem extensa, para que você possa ter acesso. Lembrando que lá no seu livro didático também tem passo a passo como chega nesse resultado da solução geral, da solução final, que é esse coeficiente da série de Fourier, considerando aí que não teve nenhuma força que atingiu essa corda, tá bom? Vamos resolver a nossa situação problema. Resolvida a equação, né? Continuando a resolução, resolvida a equação da onda, o seu desafio agora é apresentar para a equipe de desenvolvimento a solução do sistema seguinte. Então, lembra que essas eram as condições que nós tínhamos, tá? Como que a gente vai apresentar agora essa solução? Considerando o nosso modelo da equação da onda,
onde a gente tem que quando as extremidades, aqui no caso é igual a x no tempo igual a zero, ele vai se comportar, né, de acordo com a função, ou seja, é a condição inicial, que a corda está esticada até ficar no mesmo formato da função. Essa função aqui ela vai modelar porque não teve força, né? Não teve nenhuma força representada em cima dessa corda. Aqui nós temos as extremidades, considerando que o início da minha corda é 0 e o final é 10, nesse instante t, e a altura vai ser então 0. Então, a partir disso, como que a gente pode resolver? Como que a gente pode apresentar para a equipe a solução desse sistema? Então, primeiramente, nós temos a condição inicial. O que diz essa condição inicial? A condição inicial é uma função trigonométrica, onde nós estamos dependendo de cosseno de x. E se eu estou trabalhando com função trigonométrica, nós temos que considerar aí a série de Fourier. E quando calcula-se as derivadas parciais nas variáveis x e t, nós vamos chegar nesta solução. Então, quando você vai lá, calcula a derivada parcial nas derivadas x e t, a gente vai chegar nessa solução da EDP. Todo esse cálculo nós também temos lá no seu material, tá? Uma outra estratégia muito boa que nós temos é o seguinte: quando a condição inicial é a soma de funções trigonométricas de mesmo argumento, então a série de Fourier da condição inicial, na verdade, é simplesmente uma soma finita, tá? Então isso facilita muito o processo de obtenção da solução, pois somente uma quantidade finita dos coeficientes de Fourier é não nula. E aí, a partir disso, a gente pode plotar um gráfico. Eu gosto muito quando a gente plota gráfico, que tudo fica mais fácil para que a gente possa compreender. O que quer dizer quando nós estamos plotando? Por exemplo, aqui nós temos a equação que vai modelar, né, toda essa parte da onda, e nós vamos ver esses dois gráficos que vão mostrar a solução da onda para os valores distintos de tempo, quando a gente vai variar o tempo. Então, o que acontece aqui? Quando o tempo é igual a zero, ou seja, quando o meu tempo é igual a zero, ela tem essa forma da função inicial, que é a função cosseno. Quando o tempo varia, reparem que a onda também vai variando. Então, a partir deste gráfico, a gente consegue identificar como é o modelo dessa onda, como que ela se comporta num gráfico. Então, aqui nós estamos trazendo algumas partes para que você possa ir tentando entender como que a gente vai construindo algumas soluções. Relembrando que lá no seu livro também temos passo a passo e como nós chegamos em algumas soluções. Ah, professora, você está pulando uma parte, retomando que a gente já viu em aula anterior como resolver alguns cálculos. Então, por isso que a gente está antecipando, os cálculos são muito extensos. Mas qualquer dúvida eu também estou à disposição lá no nosso fórum. Vamos para a nossa próxima situação. Olá! Agora que você já solucionou duas das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, então como você viu, a gente veio trabalhando aí na nossa primeira situação para identificar as condições iniciais, as condições de contorno, né, quando nós estamos trabalhando com a equação da onda. Na segunda situação, nós retomamos o conceito de separação de variáveis, como resolver uma equação da onda. Lembra-se que a gente já viu em aula anterior como trabalhar com a separação de variáveis. E agora nós vamos trabalhar um outro tipo de EDP, que em específico é a equação de Laplace. Mas antes vamos conhecer a nossa terceira situação-problema. Na última etapa do projeto, com a empresa de games, é necessário desenvolver um modelo matemático para um jogo em que um personagem pula em uma superfície parecida com uma cama elástica circular. Em um planeta aí onde não tem gravidade, né? A gravidade é zero. Então, olha que bacana, tem uma situação, você está desenvolvendo um game
né? E aí a gente tem que desenvolver um modelo matemático onde esse bonequinho, né, ele pula numa superfície parecida com uma cama elástica. E aí, como é que nós fazemos para modelar a vibração dessa superfície? Então, nós podemos usar agora, neste caso, a equação de Laplace. E ela pode ser aplicada em diversas situações. Podemos usar com potencial eletrotástico, capacidade dos corpos eletrizados, assim como para modelar a vibração da superfície. Então, aqui agora nós vamos ver uma outra particularidade de EDP, que é quando nós estamos falando de equação de Laplace, que é algo também novo que está surgindo aí agora no nosso cálculo e que também é muito útil em diversos fenômenos e principalmente para a gente modelar aí fenômenos matemáticos. Então agora mais uma equação em que nós utilizamos as EDPs para chegar em alguma solução. Neste caso, nós temos um bonequinho do jogo, onde ele dá um salto e cai numa cama elástica. E aí ele faz aquele movimento na cama elástica, considerando que a gravidade é igual a zero. Mas antes, vamos conhecer a nossa equação de Laplace. Vamos ao quadro. Uma coisa que eu quero fazer com você aqui, para que a gente possa entender, é como que a gente pode definir essa equação de Laplace. Então, eu quero que você venha para a câmara de documentos comigo agora. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é esse laplaciano, tá? Então, este símbolo aqui, que nós temos que é como se fosse um delta elevado ao quadrado, tá? Então, algumas condições que a gente vai ter que trabalhar. No seu livro, ele vai estar assim, ó. Tá? Mas ele tem o mesmo objetivo, a mesma funcionalidade. Quando eu tenho que esse laplaciano ele é igual a zero, nós temos a nossa equação de Laplace. Tá? E ela é formada da seguinte forma. Derivada segunda em relação a x, mais derivada segunda em relação a y vai ser igual a zero. E aqui, então, nós temos a nossa equação de Laplace. Só que, no caso aqui, nós temos que pensar o seguinte. Voltando aqui no quadro, o que nós temos, então? Só para que a gente possa entender o que é essa equação de Laplace. Primeiramente, ela está trabalhando com uma outra representação. Por que eu quis trazer essa representação? Porque ela está aparecendo no seu livro. Mas essa representação é a mesma representação que eu trouxe ali na câmara de documentos, onde eu tenho a derivada segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, e tudo isso é igual a zero, tá? Só contextualizando, trazendo isso para que fique mais claro para você. E da onde vem a equação do Laplace, pensando no operador laplaciano, que pode ser escrito como ΔU, que é o que vai aparecer lá no seu livro, assim como ele pode aparecer o delta de ponta cabeça elevado ao quadrado. Os dois representam esse operador. Tá? E aqui nós temos, então, uma função de duas variáveis, ou seja, nós temos uma EDP, tá? Outra característica que nós temos é o seguinte, uma outra informação. Opa, voltando, tá? Uma outra informação que nós temos quando a gente está falando é que uma função que satisfaz a equação de Laplace é chamada de função harmônica, ou seja, ela será harmônica se for solução de Laplace, tá? Trazendo algumas informações. Um outro caso particular de quando a gente está falando da equação de Laplace, lembrando que este formato é o mesmo que a derivada segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, igual a zero. É só uma outra forma de representar essas derivadas, tá? Ela vem com condição de contorno, ou seja, quando a equação de Laplace ela for bidimensional e estiver acompanhada de uma condição de contorno, nós temos, então, um problema de Dirichlet, tá? Como a gente costuma dizer aqui. Quando a gente tem esse problema, o que quer dizer? Quer dizer, então, que a equação de Laplace não admite condição inicial, pois não existe derivada com relação a uma derivada temporal. Então, nós temos algumas condições aqui, em que eu tenho derivada segunda em relação a x, mais derivada segunda em relação a y, e tudo isso vai ser igual a zero. Considerando agora já um intervalo de Ohm, né? Respeitando esses intervalos, que são algumas características, algumas definições que a gente tem que entender. E agora vai apresentar essa representação aqui, em que U de xy vai ser igual a f de xy. E esse xy pertence, então, a esse conjunto, tá?
O que a gente pode dizer agora quando a gente está pensando, se eu estou na minha situação problema, vamos voltá-la, né, para que a gente possa entender por que a gente vai ver isso. Na minha situação problema, eu tenho um bonequinho que está pulando e ele cai numa cama elástica, em formato circular. Para isso, nós vamos ter que ver agora a equação de Laplace no disco. Tem uma outra equação de Laplace também que tem no seu livro, que é quando é a equação de Laplace no retângulo. Em específico, nós vamos ver aqui no disco, porque é o que nós precisamos utilizar para resolver a nossa situação problema. Tá legal? Voltando ao quadro, então, já que nós vamos trabalhar a questão da equação de Laplace no disco, nós temos que considerar agora algumas condições de fronteira, a equação como um todo de Laplace e como que a gente faz para chegar em algumas soluções. Então, nós vamos voltar novamente na minha câmara de documentos para que a gente possa entender como chegar naquela solução final. Então, olha lá. Lembra-se que eu tinha acabado de falar, né, da questão do Laplaciano, quando ele é igual a zero, ele forma a minha equação de Laplace. Só que se eu estou trabalhando com um disco, eu tenho que transformar isso para coordenadas polares. Como que a gente faz essa transformação? Então, olha lá. Primeiro de tudo, quando a gente está trabalhando com coordenada polar, considerando um círculo, né, uma circunferência, nós temos aqui uma circunferência e dentro da circunferência a gente tem um raio, que a gente chama de R. Aqui eu vou utilizar R como raio. Lá no seu livro, ele está trabalhando com A. Então, se aparecer o A lá no seu livro, na hora da demonstração, ele está se referindo ao R. Eu quis trazer os dois para que depois você não se perca, tá? Então, quando a gente tem R e θ, que é o ângulo, em função de x e y, retomando questões de coordenadas polares, a gente tem essa relação. R vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E o θ vai ter essa seguinte relação, arco tangente de y sobre x. Professora, como que você lembra disso? Isso aqui é tudo matéria básica lá do nosso cálculo anterior. Se tiver dúvida, pode perguntar no fórum, questionar, mas a gente tem que retomar as relações que a gente tem dentro de uma circunferência, tá? Eu só estou mostrando como que a gente chega numa solução. Então, aqui, quando eu estou trabalhando com r θ em função de x e y, nós vamos ter o r como sendo raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e o θ igual ao arco tangente de y sobre x. Tudo bem? Então, isso em função de r θ. Agora, quando a gente tem x e y em função de r θ, olha o que nós temos, qual é a relação que nós temos agora. Nós temos que x é igual a r cosseno de θ, e nós temos que y é igual a r seno de θ. Então, nós temos que considerar esse r, temos que considerar esse θ, e temos que considerar esse x e esse y, tá? A partir da equação de Laplace, que lembra que a nossa equação de Laplace ela é formada dessa forma. Derivada segunda em relação a x, mais derivada segunda em relação a y, que é igual a zero. Continuando, no teu livro ele tem esse passo a passo, tá? Onde ele utiliza a regra de derivação implícita e depois as coordenadas polares. E aí, nós vamos ter a seguinte expressão. Então, quando ele aplica a derivada implícita, lá no livro ele tem passo a passo como que faz essa derivação, tá? Depois, ele vai substituir a questão das coordenadas polares, vai chegar nessa equação, neste formato aqui, onde eu tenho derivada segunda em relação a r, mais 1 sobre r, vezes a derivada primeira em relação a r, mais 1 sobre r ao quadrado, vezes a derivada segunda de θ, igual a zero. E este é o nosso Laplaciano em coordenadas polares. Então, fazendo toda essa substituição, é necessário um cálculo bem extenso para que a gente chegue, então, nesse Laplaciano em coordenadas polares. Continuando, então vamos lá. Considerando as condições de contorno, as nossas condições de contorno vão mudar agora, porque a gente está trabalhando com coordenada polar, tá? Então, qual que vai ser a minha condição de contorno? R cosseno de θ e R seno de θ. E isso pode ser representado como V
R de θ, porque a gente está trabalhando com essas duas variáveis agora, né? R e θ. E lá no seu livro, essa função aqui, em função de R e θ, ela tá como H de θ. Lá no seu livro vai aparecer assim, tá? Então, se aparecer, você já consegue relacionar com o que a gente está vendo. Onde ele vai depender de R e θ. Agora, a gente vai aplicar a técnica de separação de variáveis, igual a gente já fez na aula de hoje. Só que lá na separação de variáveis que a gente viu, lembra que a gente tinha U de x de t? Então, nós tínhamos isso aqui. Aí, a gente fazia x de x vezes t de t. Ó, só voltar um pouquinho. Nós trabalhávamos assim. Agora, eu mudei a minha variável. Quem que é a minha variável? É o r e o θ. Por isso que está aparecendo o r de r e t de θ. Aplicando separação de variáveis. Eu só estou substituindo a variável que eu estou trabalhando. Antes eu trabalhava com x e t, e agora, como eu estou em coordenadas polares, eu vou ter que trabalhar com raio e com ângulo, tá? Continuando, calculando as derivadas parciais, deixa eu só arrumar aqui. Calculando as derivadas parciais com a função dependendo de r e θ e fazendo a substituição lá na nossa função, lá em cima, que é essa função aqui, olha. Fazendo a substituição, onde a gente calcula as derivadas parciais e substitui aqui na nossa função, igual nós fizemos em slides anteriores, o que que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar essa relação aqui, onde eu tenho R, duas linhas de R, vezes T de θ, mais R' de R, vezes T de θ dividido por R, mais R de t vezes t, duas linhas de θ, dividido por r ao quadrado, igual a zero. Aí, nós vamos chegar num sistema de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Ou seja, daqui a gente parte, então, fazendo todo aquele procedimento que nós fizemos anteriormente. Lembra que o objetivo é partir de uma EDP para chegar numa EDO, num sistema de EDOs. E foi o que aconteceu aqui. Chegamos nessa EDO. Por que que aqui nós temos uma EDO? Porque aqui nós estamos em função só de uma variável, que é o θ. E aqui nós temos outra EDO, que está em função do meu R. Por isso que nós temos duas EDOs. Diferente do que nós temos aqui em cima, olha. Essa equação, nós temos funções que estão em função de R e função que estão em funções de θ. Então, nós temos duas variáveis. Por isso que aqui a gente tem EDP e aqui a gente tem duas EDOs. Lembra que o método de separação de variáveis faz com que a gente encontre, então, esse sistema de equações diferenciais, e neste caso aqui de segunda ordem. Coletando as soluções de U, de R, de θ, aqui trabalhando a separação de variáveis, e o princípio da superposição, nós vamos obter a solução geral deste problema. E qual que vai ser essa solução geral deste problema? Então, vamos lá, já estamos quase chegando no fim aqui da nossa solução. Nós vamos ter que o quê? Que o H de θ vai ser igual. Por que eu estou trabalhando com esse H de θ? Porque lá no seu livro vai aparecer esse H de θ, tá? De U, com as variáveis R e θ, vai ser igual, então, olha, a gente chegou numa série de Fourier quando a gente faz as aplicações, onde a gente tem os coeficientes Cn, e aqui nós temos o coeficiente Dn, tá? No seu livro, vai ter uma coisa que vai mudar. Lembra que aqui eu estou trabalhando com raio igual a R? Lá no seu livro, o raio é igual a A. Então, se aparecer essa forma lá no seu livro, você já sabe que ele está sendo representado pelo meu R. Então, essa vai ser a nossa solução. E para descobrir os coeficientes Cn e este outro coeficiente Dn, basta a gente calcular as integrais e aplicar todos os procedimentos para encontrar a solução. Por que eu quis trazer isso passo a passo aqui na Câmara de Documentos? Para que você possa entender como chegar ali naquela solução. Por quê? Porque isso vai aparecer lá no seu livro, vai aparecer lá no teu material. Ele traz sim a explicação, ele vai trazendo, ele vai formando, compondo até chegar naquela solução final. Mas eu quis trazer para que você possa entender que o procedimento é sempre o mesmo.
ele vem, ele faz a separação de variáveis, ele chega em IDO. O importante é você saber qual é a solução que eu devo utilizar para cada IDO, e neste caso a gente chegou numa série de Fourier. Então, voltando ao quadro, o que nós temos aqui? É o mesmo que eu estava explicando lá na nossa câmara de documentos. Então, por exemplo, aqui a gente tem que supor a condição de contorno a partir das coordenadas dipolares, que foi o que eu acabei de fazer lá. E a gente considerou, né? Lembra que eu trabalhei com R no lugar do meu A? Não tem problema, o livro está trabalhando com A, sem problemas. Essa relação toda a gente já apresentou aqui, considerando este intervalo de 2π, porque a gente tem que pensar no período, né, de 2π. E aqui a gente tem, então, a nossa solução geral, a nossa função geral. E agora, para encontrar esses coeficientes, Cn e Dn, basta, então, aplicar e calcular a integral. Então, como que a gente pode resolver a nossa situação agora, né, já que nós temos esses conhecimentos? Nós vamos resolver um modelo matemático que poderia ser usado para modelar o movimento de vibração membrana de uma cama elástica circular. Então, nós vamos ter a aplicação da cama elástica e quando a gente está trabalhando com isso, nós vamos utilizar Laplace. Primeiro de tudo, a gente tem a nossa equação de Laplace. Ela vai ser definida para x² mais y², e isso tem que ser menor que 1, tá? Primeiro de tudo, considerando essas condições. E ele traz uma função, tá? Ele traz essa condição, que a função vai ser 1 mais 5x mais 8y, tá? Então, nós vamos considerar essa função e considerar também esse intervalo, né? Que x² mais y² igual a 1. Então, em vez de a gente expandir a série de Fourier e calcular os coeficientes, que é a solução que a gente tem anteriormente, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar um truque aqui, olha lá, fica a dica, tá? Que é fazer o quê? Observar que a função dá a condição no contorno, ela é harmônica, ou seja, sempre que acontece isso, a condição de contorno é a própria solução. Por que ela vai ser a própria solução? Olha como que nós podemos resolver. Se ela é, né, se essa condição de contorno ela é harmônica, então ela vai ser a nossa solução. Por quê? Como que a gente tem que entender para ser a solução da minha equação de Laplace? A forma da equação de Laplace, o modelo, é a derivada segunda em relação a x, mais a derivada segunda em relação a y, e isso tem que ser igual a zero. Se eu utilizar essa minha função aqui, olha, 1 mais 5x mais 8y, o que nós temos? A derivada segunda em relação a x, quando eu derivo tudo isso aqui em relação a x duas vezes, vai dar zero. Quando eu derivo tudo isso aqui em relação a y, também vai dar zero. Quando eu substituo essa derivada segunda em relação a x, que dá zero aqui na minha equação, mais a derivada segunda em relação a y, que também dá zero, isso vai dar zero. Quer dizer que a própria função já é solução. Então, o que eu posso dizer aqui? Que essa aqui é a solução da EDP para todos os pontos x, y com x² mais y² menor ou igual a 1. Esse truque aí de utilizar a própria condição de contorno como solução da equação de Laplace, ela pode ser utilizada principalmente no caso de condição de contorno, quando a gente tiver uma função na forma de somas, tá? Quando a gente tiver uma função logo na condição inicial e ela está sendo representada por somas, que nem a gente tem ali somas de polinômios, monômios, tá? Então, a gente utilizou aquela condição inicial e já identificou que ela era uma solução para aquela EDP. Por quê? Porque quando eu derivei duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a y, e quando eu substituí lá na minha equação, ela deu a solução. Eu espero que tenha ficado claro. Eu já venho com mais uma solução para a gente discutir e aplicar os conceitos vistos na aula de hoje. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto.
O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, então na nossa aula de hoje, a gente veio passando aí alguns caminhos onde a gente identificou a equação da onda, como identificar as suas condições de contorno, as suas condições iniciais, depois como utilizar o método de separação de variáveis para resolver uma equação da onda. E chegamos na equação de Laplace, né, onde nós entendemos como se comportam algumas soluções. E agora, no final, eu trouxe mais um questionamento para que a gente possa identificar qual é o modelo, quais são as condições iniciais e as condições de contorno se existirem. Vamos ao quadro. Considere essa equação de Laplace no disco unitário. Então, nós temos essa equação, x² mais y² menor ou igual a 1, e com condição de contorno, como sendo cosseno de θ e seno de θ igual a 1. Ou seja, né, esse h de θ vai ser igual a 1. E aí, né, qual que é a solução, então, desta equação de Laplace? Né? Como que a gente pode encontrar a solução? Primeiro de tudo, o que nós temos que pensar? Nós temos que deduzir que a solução é dada, igual a gente viu anterior. Lembra quando a gente pegou aquela relação de U, R de θ, e a gente chegou lá numa somatória? Eu não vou colocar toda aqui, tá? Que a gente usou na Câmara de Documentos. Da somatória, quando tende ao infinito, de n igual a 0, onde a gente tem o Cn vezes o cosseno e assim sucessivamente, tá? Onde a gente tem o Cn... e a gente tem o outro coeficiente, que é o dn, tá? Neste caso, os coeficientes são dados por integrais, tanto da função seno quanto da função cosseno naquele intervalo 0 e 1, que é o que nós temos que considerar que a gente tem na solução, na situação, tá? A única integral que não é nula é justamente no caso quando n for igual a 0. Então, quando você começar a analisar as integrais que nós vamos poder utilizar e aplicar lá no seu livro, tem também, a única integral que não vai ser nula vai ser quando n for igual a 0 e quando o meu C0 for igual a 1, tá? Então, fica uma atividade para você fazer, tentar chegar nesses valores. E logo, a função solução, então, vai ser dada da seguinte forma. U de x de y como sendo, então, 1. Então, observe que essa solução ela é trivial e sempre existe quando condições de fronteira é constante. Então, ali a gente tem uma condição, né, de contorno, que é uma constante, então a gente tem uma solução aqui que é trivial. Então, esse é um exercício que eu quis trazer para que a gente possa identificar como identificar as condições iniciais, as condições de contorno. Lá no seu livro a gente também tem esse material e fica aí uma atividade para que você possa tentar, se você tiver tempo, de resolver, abrir as integrais e chegar aí nas soluções finais. Eu espero que tenha ficado claro para você tudo que nós vimos na aula de hoje. Nós estamos à disposição no nosso fórum, né, eu, os nossos tutores. E agora eu deixo você com o vídeo de encerramento da aula de hoje. Você sabia que podemos descrever o movimento das cordas, como as de um violão, por exemplo, através de uma equação diferencial parcial de segunda ordem denominada de equação da onda? A equação da onda é utilizada para modelar fenômenos ondulatórios, como ocorre nas cordas do instrumento ou na vibração de membranas. A solução da equação da onda é única, desde que sejam dadas as condições iniciais e as de contorno. Quer ver um exemplo? Considere uma corda elástica de comprimento L, presa nos extremos e um pouco esticada, de modo que sua posição em repouso seja um segmento de reta horizontal. Se essa corda sofrer uma ação de força externa que a coloque em movimento, podemos utilizar a equação da onda para descrever a posição da altura em determinado tempo.
Alguns problemas podem ser resolvidos utilizando a técnica da separação de variáveis, que transforma a equação diferencial parcial em um sistema de duas equações diferenciais ordinárias de segunda ordem. Esse método funciona muito bem para a equação do calor e para a equação de Laplace. A equação de Laplace contém derivadas parciais de segunda ordem da função analisada e modela os fenômenos que não evoluem com o tempo. Ela é muito útil na solução de problemas de eletromagnetismo, astronomia e dinâmica de fluidos. Para solucionar essa equação, basta aplicar o método da separação de variáveis e proceder de forma similar à equação da onda. Quando a equação de Laplace sobre uma região vem acompanhada de uma condição de contorno para toda a fronteira dessa região, chamamos o sistema de problema de Dirichlet. Para resolver o problema de Dirichlet no disco, por exemplo, é interessante reescrever a equação de Laplace em coordenadas polares. No enunciado do problema de Dirichlet, a condição de fronteira para o disco será uma função do ângulo θ para um raio constante. Nesse caso, a fronteira do disco é a circunferência externa. Também podemos utilizar as séries de Fourier e o princípio da superposição para obter a solução geral do problema de Dirichlet no disco, em termos de senos e cossenos. Com todas essas variantes, que tal pesquisar mais sobre essas funções e sobre os demais problemas relacionados às equações da onda? Procure praticar resolvendo problemas sobre esse conteúdo. Eu fico por aqui. Bons estudos e até mais!